E estamos com mais um Poder da Palavra, hoje com o título A Palavra de Profecia. Eu sou Alessandra Gouveia e estamos aqui com as duas diaconisas, Deise Marques e Jaira Conceição, e vamos falar sobre esse tema. Mas antes de começarmos, eu gostaria de convidar você para que assine o nosso canal, O Poder da Palavra. Ative o sininho para você ser notificado quando a gente tiver novidade. E também não esqueça de compartilhar, porque essa palavra, além de abençoar a tua vida, também pode abençoar a vida de mais pessoas. Então, compartilha o máximo de gente que você puder, para que essas pessoas também sejam abençoadas. Aleluia. E para começar, eu gostaria de ler um versículo na Palavra de Deus, que fica no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz assim: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Não é mesmo, diaconisa? Glória a Deus. Verdade. Por isso que a palavra da profecia tem um objetivo de consolar, edificar e encorajar. Amém. Então, se a gente entende a voz, se a voz da profecia for uma voz do Espírito Santo, ela vai ter esse objetivo de consolar, edificar e encorajar. Assim Aí- como a profecia, eu vou lembrar que quando Davi, né, Isso. que ele cometeu o adultério com Betseba, que Isso. Deus ele enviou o profeta ali para adverter É. Davi, né? Ali foi edificar, né? Para chamar a atenção de Davi para algo que ele estava praticando que desagradava a Deus. E eu também vou ler Amós, capítulo 3, verso 7, que diz: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Também lembrei do que tinha acontecido comigo. Eu tinha perdido 5 bebês. Então eu fui ao médico e o médico disse que eu só podia ter filhos se eu fizesse uma cirurgia. E eu disse para Deus: Deus, eu não vou fazer uma cirurgia. Eu vejo tanta gente com tantos filhos, né? Fui questionar. E teve um certo dia que a gente foi para a casa da minha mãe visitar de tarde. E estamos lá, todo mundo conversando. De repente, as irmãs da evangelização chamou minha mãe. Minha mãe foi. E a gente ficou lá conversando. Daqui a pouco chega amanhã no quarto, né? E diz assim: Deise, os irmãos disse que quer falar com a minha filha mais velha. Eu disse: mãe, eu estava afastada, né, dos caminhos do Senhor. Eu disse: mãe, eu não acredito que a senhora fazia que eu estava aqui, manhã. Aí meu marido disse: vai que eu vou ficar aqui. Eu peguei e fui. E os irmãos começaram a louvar, começaram a orar. E de repente o irmão disse que o que o médico disse que eu não podia ter, ele ia me dar. E eu comecei a chorar porque era uma coisa entre eu e Deus, e eu sabia que era um filho, né? Então, depois de 2 anos e meio, eu estava grávida da minha filha, e hoje minha filha tem 17 anos, e não só Amém. tive Glória a uma, Deus. né? Amém. Deus me deu 2. Então, isso aconteceu porque veio uma profecia da parte de Deus que aconteceu. Amém. Amém. Do mesmo jeito, a gente também vai ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21, que diz: Não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, né? Que lindo, né? A gente reter o que é bom, faz a gente viver o melhor dessa terra. Porque Deus tem um desejo de ver os seus filhos felizes. É verdade. Mas porque muitas vezes as pessoas não dão ouvido à profecia da verdade, mas dão ouvido à profecia da mentira. É verdade. E tem muito tipo de vozes, mas contudo tem um sentido de destruir, né? A vida de outras pessoas, e é exatamente pessoas que não têm sabedoria e vai falar, dizer, é da parte de Deus. É por isso que a gente tem que sempre pedir a Deus. Eu sempre, quando faço minha oração, eu peço a Deus sabedoria e discernimento, né? Porque nós, como cristãos, precisamos saber
se quem está falando ali é o Espírito Santo, se é a voz de Deus, né? É Porque verdade. muita gente vem e dá profecias que não vêm do Senhor e vem da própria pessoa, do que Só passou das na cabeça emoções, dela, né? das emoções. E a gente tem que ter esse discernimento para saber do que vem de Deus e do que não é de Deus, porque Deise falou um exemplo dela, né, que aconteceu com ela, e eu tenho uma verdade. experiência para contar sobre um amigo que eu tenho, e que esse amigo ele tinha aceitado a Jesus há pouco tempo, e veio uma irmã e deu uma palavra a ele, deu uma profecia a ele, e esse meu amigo ele entrou em depressão. Ó, pra aí. Ele tomou posse daquela palavra, acreditou naquilo que ela falou, porque ele estava novo na fé, né? Estava engateando. É verdade. E ele tomou posse daquela palavra e ele quase morre. Ele perdeu muito peso. Ele ficou uma pessoa desfigurada, que Mas ficou fica. irreconhecível. Por conta de uma palavra que foi dada, uma profecia que não veio da parte de Deus. E ele acreditou naquele ali, por ele ser novo, ele não ter discernimento, não ter experiência com Deus ainda. Ele tomou posse daquela palavra e aquela palavra foi maldita na vida dele, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela nos adverte sobre os falsos profetas. Muitos vêm no nome do Senhor, pregando a palavra de Deus, mas não estão com o Espírito Santo sobre a sua vida, né? Realmente seguindo aquilo que a palavra de Deus nos Obediência, ensina. né? É verdade. Ter obediência e ser realmente um homem e uma mulher de Deus. E a gente tem que ter essa visão espiritual, pedir a Deus que abra os nossos olhos, É verdade. os nossos ouvidos, né, que nos dê discernimento para a gente poder distinguir, para que para que não formos pegos nisso aí e essa palavra trazer Destruir, maldição, né? destruir a vida, né? Isso. Aí essa palavra de Deuteronômio 18, 22, exatamente é isso que a gente tem que ver, se realmente a profecia vem de Deus ou não. Para isso a gente precisa pedir a Deus discernimento, né? Isso. Senhor, me mostra, Verdade. me fala se é tu mesmo falando para mim. O Deuteronômio ele avisou sobre isso. Deuteronômio 18, 22 diz assim: sabe, e quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou esta palavra, e o Senhor não disse, um soberba falou tal profeta. Quer dizer, ele não falou Não de Deus, ele usou falou a soberba. feito quem diz, eu sou profeta, eu tenho sou. que ter profecia para dar, eu tenho que dizer alguma coisa, né? E É que não nem- veio da parte de Deus. E como você falou no versículo, se foi Deus quem falou, a palavra vai se Vai se cumprir, cumprir. né? Porque já aconteceu, eu não sei com vocês, porque já aconteceu de eu receber a profecia e depois Deus ele confirmar aquilo que ele Isso, falou é. naquele momento, né? É verdade. Vir de outra forma, ou de outra Mas Deus palavra, ou de outra confirma. pessoa. Ele confirma. E Deus confirmar aquilo ali que ele tinha falado, né? Não sei se já aconteceu, Já mas, aconteceu, mas já aconteceu comigo diversas já vezes. aconteceu, Já aconteceu. dessa forma. Olha, chegou um irmão lá na loja, né? E foi falar, dizendo que Deus mandou ele falar. Eu disse, recebo, né? Eis-me aqui, Senhor. Então ele começou até direitinho no começo, falou as coisas e eu, amém, glória a Deus. Daqui a pouco ele fala uma coisa que eu disse, irmão, eu não recebo isso para minha vida, não. Isso não está acontecendo, não, irmão. Isso aí não vem de Deus, não. Isso que o senhor acabou de falar não vem de Deus, não. Falou outra coisa, eu disse, irmão, isso aqui também não vem de Deus, não. Então, eu não recebo isso para minha vida, porque não vem de Deus, irmão. No começo, o senhor falou, realmente estava até se encaixando, mas essas duas coisas últimas que o senhor falou, ele disse, posso louvar o hino da harpa? Pode, com certeza. Agora, diga o número da harpa, que eu também quero louvar com o senhor. Aí ele disse, mas você está sem harpa. Eu disse, mas eu tenho um celular, porque o celular também ele tem. serve também Serve. para adoração a Deus. Aí ele disse, e a gente cantou junto, aí ele fez uma oração e foi-se embora. Então,
A gente tem que entender que se você está vendo que o profeta, ele não está falando, que não está batendo, você tem que dizer, eu não recebo isso para minha vida. É. Isso não foi Deus que falou. É como Jaira falou. Se não for para edificar, se não for para encorajar, se não for para consolar, não vem de Deus. É verdade. Não vem de Deus. Então, o cristão, ele tem que se apegar a isso. É. Ele tem que entender. Então, qualquer coisa que Deus falou vai pegar. Não. Deus falou, foi, glória a Deus, irmão. Deus falou isso, foi, então, Senhor, me confirma. Isso. Então, Ele vai te confirmar. Ele nunca vai deixar você sem resposta se veio da parte dEle. E sabendo-se que tudo que Deus, Ele fala, se cumpre com organização. Então, não adianta. Deus falou, tá tendo uma bagunça. Então, não foi Deus que falou. Não tem bagunça nas coisas que... Olha, Deus faz uma coisa tão... É tudo com decência e ordem. Que você fica como quem sonha. É. Meu Deus, Deus falou isso. Isso aí é difícil de acontecer. Mas se Deus falou, então você vai ver o sobrenatural, aquilo verdade. ali. E você dizer, meu Deus, glória a Deus. Amém. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Até porque a gente tem a palavra de Deus para se basear em tudo que se é falado. Né? Porque a palavra de Deus ela está cheia de profecias também para a nossa vida, né? Com certeza. Então, se alguém falar algo que não estiver enquadrado dentro da palavra de Deus, peça a Deus que lhe dê discernimento, peça a Deus confirmação, peça a Deus que fale com você, porque você precisa estar, tudo que se fala precisa estar enquadrado aqui, na palavra de Deus. A vida do cristão, em todos os aspectos da sua vida, em todas as áreas, aqui na palavra de Deus, ela tem resposta. Então, se você recebeu alguma profecia, procure ver se está enquadrada na palavra do Senhor, porque se não tiver, não vem da boca de Deus. Né? Precisa ter esse discernimento e essa sabedoria. É verdade. E aí, nesse versículo de 2 de Pedro 2:1, ele fala sobre isso. Assim como no meio do povo surgirão falso profeta, assim também haverá entre vós falso mestre, os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidora. Ele vai introduzir heresia destruidora para induzir o povo ao erro. E é por isso discernir a voz. Então, como é que a gente vai discernir a voz? Escutar o que vem de Deus, né? Verdade. Não ouvir todo tipo de voz. Há o tipo de voz para destruir. É verdade. É verdade. Destruir. Quando se fala dos falsos profetas, eu tenho visto uma cultura muito grande hoje em dia das denominações de proclamar sempre a prosperidade. Eles procuram trazer as pessoas para dentro da igreja, proclamando a prosperidade, falando que você vai receber bênçãos, falando que você vai ter tudo de bom e do melhor, que você vai receber a chave de uma casa, que você vai receber a chave de um carro. Mas a gente sabe que a palavra de Deus, ela não fala assim para nós. Jesus, ele quando esteve aqui, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, o que você tem que buscar é a presença de Deus. Verdade. O que você tem que buscar é conhecer a Deus. O que você tem que praticar é a obediência. As demais coisas vão ser acrescentadas depois que você conhecer a Deus e depois que você obedecer. Porque para alguns ele dá fortuna, para outros não. É isso mesmo. Porque Deus ele sabe de todas as coisas, ele é sábio. Verdade. Mas a gente vai tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente continua com esse assunto. Glória a Deus.
Precisando de um toque especial para um evento? Temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 81988388567. Visite nossa loja física na Vila Capilé, número 51, Recife, Pernambuco. E siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador. Com Jaira Variedades. Quer potencializar seu conteúdo para YouTube, Facebook ou Instagram? Há 10 anos no mercado, a JW Studio Produções é referência na produção de áudio e vídeo. Com estúdio próprio e equipamentos profissionais, somos especializados em gravações por canal e transmissão ao vivo, atendendo a alta demanda do marketing digital. A JW Studio garante a qualidade que seu projeto merece. Transforme sua ideia em realidade, com a expertise que só quem tem uma década de experiência pode oferecer. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 81 9 98 94 93 58. JW Studio Produções, onde sua voz e imagem ganham vida. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física, Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 81987046548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso. Bem-vindo a Jaira Variedades. Se você busca beleza e natureza para sua decoração, nós temos tudo o que você precisa. Trabalhamos com vasos, plantas, flores decorativas e arranjos exclusivos. Além disso, oferecemos produtos recicláveis que trazem sustentabilidade ao seu lar. Precisando de um toque especial para um evento? Temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 81988388567. Visite nossa loja física na Vila Capilé, número 51, Recife, Pernambuco. E siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador. Com Jaira Variedades. E estamos de volta com mais o poder da palavra. E com a mensagem de hoje é a palavra da profecia. Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas. Nós estamos em todas as plataformas digitais, Facebook, Instagram, YouTube. Então compartilha, para que as pessoas também sejam abençoadas. Amém. Glória a Deus. E eu gostaria de concluir aqui, né, o que a gente estava falando sobre os falsos profetas, né, que existe muito aí, por aí a cultura de que você venha, aceite a Jesus como seu Salvador, para que você seja abençoado, para que você ganhe carro, para que você ganhe casa. E a gente sabe que não é assim, né? É verdade. A palavra de Deus, ela tem que ser estudada, ela tem que ser principalmente praticada, né? A gente tem que conhecer a Deus, a gente tem que entender o sacrifício que Jesus ele fez por nós, e a gente tem que saber que no mundo a gente vai ter aflições, que a gente vai passar por processos, porque a gente está nesse mundo e a gente vai passar por muitas situações na nossa vida que vão ser difíceis. Vão morrer pessoas que a gente ama, a gente vai ter perca, a gente também vai perder batalhas, mas a gente tem a certeza que o Senhor Jesus ele está conosco. E quando a gente está com o Senhor é diferente, né? Verdade. A gente tem o Senhor do nosso lado e que a nossa recompensa ela não está nesse mundo, né? Verdade. A nossa recompensa é que a gente vai morar no céu e lá sim não haverá mais choro, não haverá mais dor, Aleluia, glória vai a ser Deus. só alegria, né? A gente vai louvar e engrandecer o nome do Senhor e a gente vai ter vida eterna. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai passar por essas situações, não é mesmo? Verdade. Mas eu vou ler um versículo na palavra do Senhor que fica no livro de Jeremias, no capítulo 25, o verso 1, 2, o 3 e o 4, que diz assim:
Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou a profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vou-la anunciar, e vos madrugando e falando, mas vós não o escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os. Mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Glória a Deus. Como isso é muito sério, né? Muitas vezes as pessoas dão ouvido às vozes e não vem de Deus. É verdade. Aos falsos profetas. É verdade. E aí veio o profeta Jeremias falando da parte de Deus e o povo não deram Não ouvido. escutou. Então, a falta de sensibilidade de ouvir a voz de Deus vai fazer o quê? A pessoa ser destruída. Por conta da desobediência deles. E aconteceu. Passaram 70 anos no cativeiro. E você imagina passar 70 anos no cativeiro. Como é triste, né? A gente sem a provisão do Senhor, sem ver nada, sem receber nada da mão do Senhor, as bênçãos todas retidas, por conta de Deus não ter dado ouvido à voz do profeta. Senhor. É muito sério isso, né? Porque quando a gente vê e realmente as pessoas não têm o discernimento. E para a gente saber se a voz é de Deus, a gente precisa se humilhar, estar perante o Senhor buscando a sua face para saber se realmente Deus falou, para ele realmente ver a sua vida prosperar. Porque nessa passagem aqui de Daniel, eu estava meditando sobre ela, porque foi isso que Daniel fez. Quando o rei teve o sonho, aí chamaram Daniel para discernir a voz, né, do sonho, para Daniel saber e direção o rei ia tomar. E Daniel foi orar ao Senhor. Aí diz aqui, ó, em Daniel 2, 19 e 20. Então, revelou o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendiz o nome do Deus do céu. Diz a Daniel: seja bendito o nome de Deus, eternamente, de eternidade a eternidade, porque Ele é sabedoria e poder. Amém. E Ele dá, e deu Ele e dá mundo o tempo e a estação, remove o rei e estabelece rei, e dá sabedoria aos sábios, entendimento e inteligência. É Deus que dá entendimento e inteligência aos sábios. Então, o sábio é ele que busca. É verdade. E vai buscar a resposta, não aceitar todo tipo de vozes. E aí, quando Deus falou, não dar ouvido. Aí, quando Deus não fala, as pessoas dão ouvido. Aí a vida é destruída. É verdade. Porque lá em Oséias 4:6, e o Senhor diz, através do profeta Oséias: o meu povo é destruído porque ele falta o conhecimento. Porque não conhece a palavra de Deus. Se falta o conhecimento, porque falta o conhecimento se a gente tem a Bíblia na mão. Se a gente tem onde buscar a fonte, né? Então, por que vai ser destruído? Por falta de sabedoria. Aí, por isso que Daniel foi orar. Daniel foi orar, buscar em Deus a resposta. E por isso que Daniel foi bem sucedido na vida. Por conta da forma que ele se postou diante de Deus. A obediência, né? Ele não foi Daniel lá. Ia orar e perguntar a Deus. Ele Daniel. não foi lá, não, eu sei de tudo, eu vou lá e vou resolver o problema, não. Foi humilde, Então, né? a humildade é a base de tudo. Por isso que Deus opera onde tem a humildade. O soberbo, ele abate. É verdade. Mas o humilde, ele exalta. É muito lindo quando a gente aprende a conhecer Deus de verdade, porque a gente vai ser feliz na terra,
Essa é a vontade de Deus. É. Para a gente ser feliz na terra. Ele tem, na verdade, a vontade de Deus é que a gente seja feliz, né? Que a gente prospere nos nossos caminhos, mas para isso existe uma regra, né? Que a gente estava falando ainda há pouco, colocar Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Quando, como a diaconisa Deise falou, quando o ser humano entender na sua mente que ele colocando Deus na prioridade, todas as demais coisas, Deus ele vai operar e ele vai tomar conta. Por quê? Porque os seus olhos estão voltados para ele. É verdade. Né? E Deus ele ama essa dependência. Ele ama que o ser humano ele dependa do Senhor em tudo, porque nós fomos criados por ele. Né? Ele é quem conhece todos os caminhos, o seu olhar está voltado para todos e para tudo o que acontece. Deus ele não dorme, ele não cochila, né? E seu olhar é para todo mundo, ele está ali pronto para quem o buscar. E é por isso que Daniel estava sempre em oração, né? Buscando em Deus, né? O conhecimento, a sabedoria. E não existe ninguém sabe se não for a sabedoria vem do alto. Isso a mesmo. Sabedoria vem do alto, mas as pessoas às vezes é soberbo, né? E acha que sabe e já estudou e já fez tudo e aí vai falar coisas que não vêm de Deus e aí destrói as vidas das pessoas. É que nem eu estava falando hoje, né? A minha cliente, sem saber que eu vinha para cá, a gente falar sobre isso, de repente ela, posso falar uma coisa, eu estou me sentindo mal, e começou a chorar, né? Dizer que através de uma profecia, há anos atrás, né? Destruiu a vida dela. Ela trabalhava na obra do Senhor, fazia tudo, ela servia e de repente uma irmã se levantou como profeta e disse para a mãe dela: sua filha é mulher. Meu Jesus. E todo mundo, os irmãos, todinho foi contra, né? Porque ela trabalhava na obra do Senhor e não podia. E o presbítero, ela disse que a única pessoa que ficou do lado dela foi o presbítero. O presbítero chamou ela e disse para ela: eu quero que você diga sim ou não. Ela disse: eu não sou mulher. Foi o único que acreditou dela, mas mesmo assim ela se afastou, ela se entristeceu com os irmãos. Então, quer dizer, vejo uma profecia errada. E uma pessoa que entende da palavra, mas vê quantos anos ela ficou no cativeiro, não é? Sem rir, sem conversar, sem esperança, por causa de uma profecia errada que foi dada. Eu vou dizer uma coisa, essa irmã, Deus requer dela também. Exatamente. Com certeza ela pagou o preço pelo que ela fez, porque a palavra de Deus diz que ai daquele que desvia um deles. Verdade. Né? Porque essa palavra que ela deu, desviou ela da presença de Deus, tirou ela da presença de Deus, né? Isso é muito sério, a gente tem que ter muita responsabilidade com tudo que sai da nossa boca. Porque o que tem que sair da nossa boca primeiro é para edificar, né? Porque a palavra de Deus ela só vem para edificar. Ela vem para exortar, porque Deus ele exorta quem ele ama. É verdade. Né? Porque às vezes a gente está indo por um caminho, às vezes que a gente nem percebe que está saindo ali da vontade de Deus. E Deus, ele, como bom pastor que ele é, ele vem e traz você, olha, não vá por aqui não, venha para cá, porque volta para o caminho. Né? A palavra de exortação é para isso. É para trazer a gente novamente, para não desviar a gente do caminho. Então, tudo que sai da nossa boca tem que edificar. E tem que vir do Senhor. A gente não pode falar do que é nosso, né? Do que a gente acha. A gente tem que abrir a boca para falar do que vem de Deus. Os profetas que têm essa responsabilidade. Né? Falar o que Deus manda que se fale, para edificar, né? Para exortar, para trazer para perto do Senhor. É verdade. Porque tudo tem que levar a Deus. Tudo que é feito na nossa vida, na vida do cristão, ele tem que trazer para o caminho do Senhor, trazer para o centro da vontade de Deus, e não para afastar. Pois é. Aí a profecia tem muitos objetivos, e tem os tipos de vozes, né? E aí a gente estava vendo em Atos 16, uma voz estranha. E veio realmente para
atrapalhar a caminhada de Paulo, né? Para confundir também o povo. Então, em Atos 16, o verso 16 ao 18, diz assim: aconteceu, e indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhava dando lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e nós, chamávamos, né, para falar, né? Esses homens, homem do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo, né? Ele está anunciando o caminho da salvação. Ela estava falando a verdade. Ele estava realmente anunciando o caminho da salvação. Mas o intuito dela era induzir o povo a acreditar nela. Para que ela tivesse lucro. A atenção fosse para ela, né? Ela tivesse lucro. Chamar atenção para ela. Tivesse lucro. Mas Paulo estava cheio do Espírito Santo. Aí a diferença é aí. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente sabe discernir a voz. A gente sabe onde é a intenção daquela voz, né? Era para destruir, para tirar proveito, né? Aí Paulo repreendeu a jovem. E aquele espírito que estava falando através dela se retirou dela. Então a gente vê que realmente é preciso prestar atenção na voz. Se não entender, pede a Deus para Deus revelar, como Daniel foi, né? E Daniel revelou, foi sabedoria, e ele teve de Deus, né? Inteligência. Então Deus deu já a gente o dom de discernir. Se você não tem, busque esse dom de discernir. Graças a Deus. Se você não tem, busque, porque a vontade de Deus é que você seja feliz. É verdade. Né? Ele lhe trouxe, ele disse: eu vim para te dar vida e vim de abundância, né? Ele deu a vida por você, para você ser feliz. Aí a pessoa veio ouvir uma voz para destruir, e você vê sua vida destruída por uma voz que não veio de Deus. Isso é muito triste. E aí você deixa de ser feliz e vai viver no cativeiro, como o povo, né, de Judá. É verdade. E já a gente continua com esse assunto. A gente vai só tomar uma aguinha e volta já. Quer potencializar seu conteúdo para YouTube, Facebook ou Instagram? Há 10 anos no mercado, a JW Studio Produções é referência na produção de áudio e vídeo. Com estúdio próprio e equipamentos profissionais, somos especializados em gravações por canal e transmissão ao vivo. Atendendo à alta demanda do marketing digital, a JW Studio garante a qualidade que seu projeto merece. Transforme sua ideia em realidade, com a expertise que só quem tem uma década de experiência pode oferecer. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 81 9 98 94 93 58. JW Studio Produções, onde sua voz e imagem ganham vida. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física, Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 81987046548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso. Bem-vindo a Jaira Variedades. Se você busca beleza e natureza para sua decoração, nós temos tudo o que você precisa. Trabalhamos com vasos, plantas, flores decorativas e arranjos exclusivos. Além disso, oferecemos produtos recicláveis que trazem sustentabilidade ao seu lar. Precisando de um toque especial para um evento, temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 81988388567. Visite nossa loja física na Vila Capilé, número 51, Recife, Pernambuco. E siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador com Jaira Variedades. Estamos de volta com o poder da palavra. Com a palavra de profecia, hoje é o nosso tema, né? Como a gente estava falando sobre os profetas, não é isso, Diaconisa? É verdade. As profecias, e a gente precisa entender a voz, né?
E aí a gente pede a Deus para dar sabedoria, revelação. Como Daniel teve essa sabedoria e Deus revelou a Daniel. E aí Daniel foi um homem próspero na vida, né? Um Amém. bem-sucedido, porque ele sempre ia buscar em Deus resposta. Ele não dava ouvido assim, não, eu sei de tudo e vou lá resolver, não. Ele ia e Deus dava a ele sabedoria, ele resolvia os problemas que iam surgindo, né? Aí a irmã vai ler esse versículo para comprovar, né? Que está em Efésios capítulo 1, verso 17 e 18, que diz: Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Olha só, que lindo. Que palavra. Pois é, por Que isso que palavra. o apóstolo Paulo se preocupava com isso, né? Para as pessoas não sofressem, É né? verdade. Não vivessem no engano, né? Na incerteza, né? Para que Deus revele, ilumine nossos olhos, a gente precisa orar, né? Senhor, revela-me, abre meus olhos, abre o entendimento para que Deus fale se realmente vem de ti a profecia, para não dar ouvido a vozes estranhas. E aí vai destruir a vida da pessoa porque não teve sabedoria. A gente tem que entender que tudo que a gente não tem, né, ou que a gente acha que não sabe, a gente pode pedir a Deus. Porque a gente pode pedir a Deus a sabedoria, porque é Ele que tem para dar. A gente pode pedir a Deus discernimento, que Ele abra os nossos olhos, os olhos espirituais. Mas eu acho que o primordial de tudo é você ler a palavra de Deus. Porque quando você tem o conhecimento da palavra de Deus, quando você lê, você aprende a conhecer a Deus, conhece a Deus e você não é enganado. Exatamente. Né? Porque aquele que conhece a palavra, ele não vai ser De forma ludibriado nenhuma. com as coisas que são... Coisas vãs que estão, que vêm. com as coisas desse mundo, não. Porque quando ele ali ouvir, opa, Oxente. eu vou perguntar a Deus se isso porque veio isso dele, não vou provém pedir dele, a não, Deus, Isso aí não provém de Deus, não, porque de Deus não é dessa forma, né? Deus não Porque traz confusão. Deus não traz confusão, Deus não é fofoqueiro, porque tem muita gente que vem com profecia Diz que é de de fofoca, Deus. que fulano disse que Beltrano falou isso e aquilo outro. Deus não promove confusão nem fofoca não, tá certo, gente? Então temos que ter olhos abertos, discernimento e sabedoria. Verdade. Para a gente saber do que vem de Deus e do que não vem. Identificar também os falsos profetas, para que você não seja levado para um caminho de perdição. É verdade. Porque a De palavra de maldição, Deus né? diz que muitos vão chegar a Ele e vai dizer, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu falei em línguas, e Ele vai dizer, afasta de mim que eu não te conheço. Verdade. Por quê? É verdade. Porque ali praticavam coisas também que não estavam incluídas na palavra de Deus, não estavam seguindo a Ele. Estavam fazendo coisas para a sua glória, para o seu bem, né? E não levando ao caminho do Senhor. Então a responsabilidade é muito grande, porque a palavra também não diz que de quem mais se é dado, mais se é cobrado. Então a responsabilidade é muito grande. As coisas de Deus é de uma responsabilidade tremenda. Sabe por quê? Porque são vidas que estão ali. São vidas que Jesus ele pagou o preço. Verdade. Pagou o preço de sangue. Ele pagou o preço da cruz. Então a gente tem uma responsabilidade imensa por essas vidas. Quando a gente falar da palavra de Deus, quando a gente profetizar, os profetas, tem que vir realmente do Senhor, porque a tua responsabilidade é muito grande. É verdade. Aí nesse versículo ainda em Efésios 1, verso 8, está dizendo, e Deus derrame abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Vê que coisa linda. Deus para derramar em você toda sabedoria e prudência, você precisa realmente estar realmente na presença do Senhor pedindo. Deus só vai fazer se você pedir. Lá em Jeremias 29:11 diz assim, eu sei o pensamento, eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, é para te dar o fim que desejas.
Se você desejar isso, sabedoria e prudência, com certeza Deus vai derramar sobre Amém. você Amém, glória a toda Deus. sabedoria e prudência. Verdade. E aí a gente vê que realmente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Glória a Deus. Se a gente tiver essa sabedoria, com certeza você vai ser feliz na terra. A gente tem um exemplo do rei Salomão, Isso. que o Senhor perguntou a ele o que é, que ele podia pedir o que ele quisesse. E o que Isso. foi que Salomão pediu? Sabedoria. Sabedoria. E como ele pediu sabedoria, Deus deu sabedoria e deu riqueza a Isso. ele. É verdade. Então, temos que saber o que pedir a Deus. É né? verdade. Temos que ter sabedoria. Pedir a Deus sabedoria porque Ele tem para dar. E ter sabedoria de como se pedir as coisas. Verdade. Por a gente ter sucesso, porque a palavra de Deus diz que Ele sabe os pensamentos que tem ao nosso Ele respeito, sabe. né? São pensamentos de paz. Ele Pra que dar o pensamento fim. para dar o fim que a gente deseja. É pensamento de paz, é pensamento de prosperidade. Deus, Ele quer sempre o melhor. E Ele também diz que tudo que a gente pede, Ele dá melhor do que a gente verdade. pede, e mais do que a Mais gente do que- imagina. É lá em Efésios, né, 3:20, né? E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pensa ou pede. Amém. Glória Então, a Deus. conforme o poder que opera em nós. Então, esse poder que opera em nós já é o Espírito Santo Espírito que opera em Santo. nós. E se o Espírito Santo está operando em nós, por que a gente vai deixar a nossa vida ser destruída para a mão de verdade. falso profeta e levar a gente acreditando uma mentira? Se a gente tem toda, Se tem toda a verdade. a verdade aqui, Se na tem nossa toda a frente. verdade na mão. Deus, Ele nos deu isso aqui para a gente Exatamente. É o manual, estudar, para a É o gente manual. estudar e se guiar em tudo, porque aqui tem todas as resoluções Tudo. para aquilo que a gente precisa, do que a gente tem dúvida, da nossa vida com o casamento, com os filhos, da nossa vida no trabalho, como a gente deve se portar, tudo tem aqui escrito. Basta a gente ler e conhecer. É verdade. Mas que a gente não vai ser enganado. É Aí verdade. você vai para a igreja, quando chega lá as emoções, aí diz seu nome, seu CPF, sua rua. Mas isso aí a gente já sabe. O que é que Deus quer falar para a minha vida, que eu ainda não sei, né? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Ah, falou que Deus está fechando uma cova. Sim, todos os dias Deus fecha uma cova. É verdade. Não é verdade? Quantas Deus, vezes todo Deus dia já Deus faz. fechou a minha? Então, falou para a igreja toda, mas não é para a igreja toda que vai acontecer. Tu tá entendendo? Quando Deus quer verdade. falar, Ele fala para a pessoa específica. Ele chega verdade. até você e fala. E você entende quando é para você, porque tem coisas que é entre você e Deus e mais ninguém. Então, quando aquela pessoa chega, aquela profeta, ou o profeta chega para falar, você sabe que é da parte de Deus, porque é uma coisa íntima. É uma coisa que você falou para ele. Exatamente. Então, a coisa mais linda do mundo é você saber que Deus está chegando ali, ó, e está falando. É muito lindo. Já teve coisas que eu falei a Deus em pensamento. Eu estava até falando isso para uma das minhas filhas esses dias, que uma vez eu estava muito angustiada com um momento difícil que eu estava passando na minha vida e eu me ajoelhei no sofá da minha sala. E comecei a conversar com Deus em pensamento. Eu não abri minha boca em momento algum. Eu só chorava e conversava com Deus em pensamento. É lindo demais. E Deus, no outro dia, Ele usou um Respondeu. profeta dele. Respondeu. E falou tudo aquilo que eu tinha falado lindo para Ele em demais. oração, em pensamento. Eu não abri minha boca. É verdade. Então é muito lindo você ver o agir de Deus, o Esse é o trabalhar Deus que de nós Deus cremos. na Cuidando. sua vida, cuidando. E ali, quando você busca o Senhor, de todo o seu ser, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, Deus, Ele responde, É verdade. né? Nada que vai acontecer na vida do cristão, Deus, Ele não deixa a gente sem É saber. verdade. É verdade. Tudo que vai acontecer na vida daquele que busca o Senhor, que procura andar nos seus estatutos, Ele não deixa você verdade. passar sem Ele conversar com você, sem antes Ele lhe falar antes. Lhe Você orientar, se né? lhe orientar, lhe advertir. Deus, Ele não permite que a gente seja pego de surpresa, né? Nada. Ele fala, nosso Deus, Ele é um Deus que fala. Fala. Né?
Nosso Deus é um Deus que ouve, é um Deus que cuida, é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Aleluia, Então, glória a Deus. Ele é um Deus que cuida de todos os aspectos e Ele tem a sua palavra, Ele dá a sua profecia, que é para nos cuidar de nós, né? Verdade. Porque tem gente que precisa ouvir. Tem pessoas que precisam ouvir, especificamente algumas coisas, né? Precisa que o profeta venha e fale, e ali seja um refrigério, um alimento, Consolo, um né? consolo, ou até mesmo uma exortação. É Muitas isso pessoas mesmo. precisam ouvir para poder... Porque Deus, ele fala de várias maneiras. Ele isso fala mesmo. através da sua palavra, ele fala através dos profetas, ele fala através de sonhos, De louvor. né? Do louvor, ele fala de várias formas. É verdade. Aí, no livro de João 10, 27, 26, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Conhece. E elas me conhecem. Então, qual é a dificuldade da gente escutar a voz de Deus? Se ele é nosso bom pastor, ele não é um mau pastor, ele é um bom pastor. Mas aí precisa discernir a voz. Quando a gente está sabendo discernir a voz, jamais a gente vai dar Ser ouvido enganado, à voz do lobo. É verdade. Não vai dar ouvido à voz do lobo. Porque se você tem intimidade, você conhece. E se você conhece a voz. Exatamente. Não é isso? É Você interessante. precisa conhecer. É interessante, né? Quando a gente tem um bebê, né? E aí o pai chega, aí eu escuto a voz, aí o bebê já vai correndo, né? Todo feliz, né? É assim E mesmo. escutou a voz, né, do pai. Conhece. É muito lindo. É assim mesmo, que Deus Jaira. dirige, né, a nossa vida. Por isso ele nos trata como um pastor. Ele é o nosso pastor. É verdade. Nosso bom pastor. Nosso bom pastor. E eu gostaria que você, Jaira, e a diaconisa Deise deixassem as considerações finais, né? Sobre tudo que a gente falou aqui hoje. Fizesse assim, deixasse uma palavra para quem está nos ouvindo. Qual o conselho que você tem para deixar? A palavra eu tenho realmente para um conselho está lá em 1 de João, a Epístola de João 4:1. Amados, não dê crédito a qualquer espírito, antes provai-as. O espírito se procede de Deus. Amém. Está lá, minha amada. Meu amado, está ouvindo essa palavra hoje. Veja esse versículo lá em 1 de João 4:1. E aí você vai entender. Ele está dizendo amados. E ele chama amados, né? Porque somos Amados, né? amados. Não dê ouvido, né? Vozes. Não dê ouvido. Provai. É verdade. Se vem de Deus ou não. Coisa boa, né? A gente saber disso, né? E quando não vem de Deus, você diga: não recebo isso para a minha vida. Porque essa palavra não vem de Deus. Não receba o que não é de Deus. Receba só o que é de Deus. E diga, se for de Deus, diga assim seja, em nome de Jesus. E amém. E amém, né? Eu espero que você tenha sido abençoado, Amém. né, com tudo que foi falado aqui hoje, com todo os versículos que foram lidos, as conversas que foram faladas aqui, às vezes que aconteceu na nossa vida, por experiência própria, ou então da vida das pessoas que estão ali convivendo com a gente, que a gente também aprende com as experiências dos outros, né? Verdade. Então, que a sua vida também tenha sido abençoada, que essa palavra tenha edificada, mas não esqueça também de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas com essa palavra, que elas venham trazer conhecimento, que venham edificar a vida delas. Então, que Deus abençoe a tua vida e aprenda a discernir a voz do Senhor para você. Aleluia, glória Que a Deus te abençoe a tua família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo a Jaira Variedades. Se você busca beleza e natureza para sua decoração, nós temos tudo o que você precisa. Trabalhamos com vasos, plantas, flores decorativas e arranjos exclusivos. Além disso, oferecemos produtos recicláveis que trazem sustentabilidade ao seu lar. Precisando de um toque especial para um evento, temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 819-8838-8567. Visite nossa loja física na Vila Capital,
Filé, número 51, Recife, Pernambuco. E siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador com Jaira Variedades. Quer potencializar seu conteúdo para YouTube, Facebook ou Instagram? Há 10 anos no mercado, a JW Estúdio Produções é referência na produção de áudio e vídeo. Com estúdio próprio e equipamentos profissionais, somos especializados em gravações por canal e transmissão ao vivo. Atendendo à alta demanda do marketing digital, a JW Studio garante a qualidade que seu projeto merece. Transforme sua ideia em realidade, com a expertise que só quem tem uma década de experiência pode oferecer. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 81 9 98 94 93 58. JW Estúdio Produções, onde sua voz e imagem ganham vida. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física, Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 819-8704-6548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso!